Boa noite, irmãos da Igreja Batista em Crixás, a segunda Igreja Batista. É uma alegria estar com vocês. Eu estou feliz porque Deus me permitiu que os irmãos me convidassem. É uma honra para mim. Para mim, na verdade, meus queridos irmãos, nós estamos comemorando o 38º aniversário desta igreja. Porque eu me lembro que em 1983 nós começamos esta obra aqui neste setor. E eu estou grato porque isso significa que, na verdade, os irmãos demoraram um pouco para organizar-se a igreja. 33 anos para se organizarem. Apesar disso, estão de parabéns. E, além disso, eu quero destacar o fato de os irmãos terem como pastor um filho desta igreja, o irmão pastor Valtinho. Tenho boas lembranças de Crixás. Aqui eu casei, tive meus 3 filhos, fiz boas amizades e muitas experiências no ministério. Pretendo contar algumas delas nas palestras seguintes. Uma pena não estarmos juntos nesta conferência. Muitos desafios seriam passados para os irmãos presencialmente, que não é possível passar de forma virtual. Tenho pedido ao Senhor que mesmo desta forma como nós estamos fazendo, os irmãos assimilem com clareza os objetivos desse tema, Igreja Viva. O texto de João 15, 4 e 5 é nossa divisa. Disse Jesus: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. É João 15, 4 e 5. Repitam comigo. Sou ceifeiro. Todos falando? Sou ceifeiro. Quais os objetivos, irmãos, do curso da Igreja Viva? Eu quero passar para os irmãos de forma muito clara esses objetivos. O primeiro deles, alertar os irmãos sobre as advertências que Jesus Cristo dá para a igreja nos últimos dias. Em Mateus 24, 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em Lucas 18, 8, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em Mateus 24, 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quais são mesmo as advertências de Jesus? A multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, a apostasia da fé e a violência social. Acham que, na verdade, isso é uma advertência para nós, a igreja? Eu gostaria que os irmãos pensassem bem nessa questão. O esfriamento do amor a Deus ocorre a descristianização de quase todos. E nisto eu gostaria que os irmãos mostrassem, disse no segundo objetivo, mostrar a visão de Deus sobre os homens. Como Deus nos vê? É o texto de Mateus 24, Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, que é o templo, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
Qual era a situação, portanto, das pessoas ou dos pecadores que Deus está vendo? Deus vê homens doentes, enfermos, aflitos, exaustos, desorientados. Deus compadeceu de nós, os pecadores. Então, Jesus dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, que são as pessoas não convertidas, é grande, e os trabalhadores, pessoas convertidas, poucos. Rogai ao Senhor da seara, que é o nosso Deus, que mande mais trabalhadores. Temos aí um dilema: seara grande e ceifeiros poucos. E Jesus Cristo dá a solução para isso. Rogar e rogar ao dono da seara. Jesus dá uma solução, irmãos. Que no caso seria o terceiro objetivo do nosso estudo, mostrar que tem solução para os problemas que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo eles. E a solução para esses problemas é, primeiramente, rogar a Deus. Mas a expressão de Jesus é rogar a Deus para que mande mais trabalhadores. Essa é uma solução, porque a seara é grande e os trabalhadores poucos, os ceifeiros são poucos. Da onde virão esses ceifeiros? 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz que os anjos gostariam de atender ou entrar nessa solução desse problema. Os anjos seria uma mão de obra barata, o transporte seria rápido, teria as despesas de um transporte como hoje nós temos para enviar missionários. Os anjos fariam um trabalho muito mais rápido do que nós, os homens, tentando trabalhar com as pessoas em outras línguas e com outros costumes, outras culturas. Os anjos não teriam esses problemas. Mas Deus disse não para eles. Não serão os anjos a solução da falta de trabalhadores. Então, da onde vem a solução? Da igreja. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, diz que Jesus, o próprio Deus, enviou pessoas, enviou seus discípulos para sanar esse problema, avisar sobre o abismo infernal que os homens estão incorrendo. Eu e vocês, irmãos, somos os arautos de Deus. Nós somos os responsáveis para avisar as pessoas do perigo que elas estão incorrendo de morrer sem Cristo, morrer sem salvação. Nós temos esse privilégio de avisar as pessoas. E o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz que as pessoas estão caindo no lago de fogo. Lago de fogo. Esse é o inferno. É onde as pessoas caem e morrem sem Jesus. E isso é muito doloroso para nós que já conhecemos a verdade. O quarto objetivo do nosso curso é mostrar à igreja que nós fazemos parte da intenção de Deus. Qual que é a intenção de Deus? Purificar o homem. Vejam a situação do homem sem Jesus. O pecado é como a lama fétida, onde estão os porcos. E o pecado é uma figura desta lama, para dizer a situação do homem sem Cristo. E a intenção de Deus é, na verdade, purificar esse homem. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na questão da origem da palavra igreja, que é dupla. No Velho Testamento nós temos, na língua hebraica,
o sentido de lugar, que é a sinagoga, a assembleia, reunião. Jesus chamou também o templo de casa de oração, em Mateus 21:13. No Novo Testamento, a origem da palavra está no grego, eclésia, sentido de pessoas. O sentido literal é chama para fora. E no sentido figurado, é o fenômeno da conversão. Tirar pecadores das trevas para a luz. É o texto de 1 Pedro 2, verso 9. Agora, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa parte aqui. Eu falei para os irmãos, disse que o curso dará algumas condições para uma igreja nascer e permanecer viva. E é importante que os irmãos entendam isso. O que é, na verdade, ser igreja. A igreja é o templo ou são as pessoas? Certamente que todos nós conhecemos que templo é uma coisa, igreja são as pessoas. Templo é o local onde a igreja se reúne. E por isso é importante que os irmãos entendam sobre isso. Os irmãos podem me perguntar assim, pastor, será que nós, os crentes, não sabemos o que é ser igreja? A maioria não, irmãos. Confundem templo com igreja. Ser igreja a igreja são as pessoas transformadas por Deus para habitar em nós. O texto de Êxodo 25:8 diz assim, farão um santuário para eu habitar no meio deles. Essa é a intenção de Deus, para poder nos purificar de todo o pecado, é morar em nosso coração. No texto de João 14:23, nós lemos que quando nós conhecemos a palavra e amamos a palavra, nós guardamos a palavra. E Jesus diz assim, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, templo é o local onde Deus faz morada, que é o nosso coração. 1 Coríntios 6, versos 19 a 20, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção dizendo, não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? E em Efésios 2:22, ele diz, vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Templo, irmãos, é o local onde Deus habita no homem. Templo é símbolo do nosso coração, coração do cristão. As condições para uma igreja nascer e permanecer viva são essas. Saber o que é ser igreja, manter-se unida e manter o foco da missão. Cante comigo. Eu vou clareando o meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais, ó meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Além disso, queridos irmãos, eu gostaria que vocês pensassem que o propósito de Deus, a intenção de Deus, é, na verdade, descrever um local para onde nós iremos, a igreja. E aqui eu tenho para vocês esse mapa do além. É importante que todos nós entendamos esse mapa. O mapa do além. Nós estamos aqui, no aquém, terra,
E estamos em caminho para o além-céu ou o além-inferno. O caminho estreito, ou porta estreita, são um caminho que leva ao céu, o próprio Jesus. E o caminho largo, ou porta larga, leva ao inferno, conduz ao inferno, além chamado inferno. Estou observando que o além, ele está dividido em duas grandes partes, o além-céu e o além-inferno. E você precisa entender isso. No final, Deus vai termos a ressurreição final. Aqueles que caminharam, que aceitaram a Cristo aqui no além-terra, esses estarão com Cristo no céu. Mas naquele dia virão aqui à terra para receber o corpo definitivo, o corpo glorificado. E aqueles que estão no além-inferno, ou mesmo ainda aqui na terra, mas que ainda não se converteram a Jesus, no dia da ressurreição final, irão ouvir da parte de Jesus o ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O desejo de Deus é trabalhar para que os homens sejam purificados e que eles comecem a andar pelo caminho estreito para ouvir o bem-vindo de Jesus no dia da ressurreição. Vinde benditos do meu Pai, entrar no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É aí, meus queridos, que nós temos a salvação completa. A salvação se completa no dia da ressurreição final. E é importante que os irmãos entendam isso de forma muito clara. Amém. Ser, portanto, igreja é reconhecer que tem uma missão. Uma missão que tem as suas funções importantes para a nossa vida do dia a dia. A igreja coinônica, que é viver em comunhão, a igreja querimática, que é a igreja proclamadora, a igreja martírica, capaz de morrer pela fé em Cristo, e a igreja prosélita, discipuladora, a igreja escriturística, aquela que ama e vive a palavra, a igreja diácona, é a igreja serva, a igreja serviçal, e a igreja litúrgica é a igreja que cultua a Deus em espírito e em verdade, que nós precisamos estar atentos para esse fato. Ainda quero mencionar para meus irmãos sobre a missão da igreja, a igreja proclamadora ou de reprodução cristã. São duas a maneira de testemunhar de Jesus. A messiânica ou a natural e também a intencional. Na igreja, na forma messiânica, os irmãos observam que é o evangelismo pela conduta cristã, testemunho, mas nesse tipo de evangelização, nós estamos acostumados de terceirizar o evangelismo para o pastor e para o templo. Isso é um mal para nós, de certa forma, porque, na verdade, o que Deus quer é que nós aprendamos a fazer o evangelismo intencional, quando o cristão compreende que tem uma missão a cumprir. Esse é o evangelismo planejado. Quando o crente tem um cumprimento da missão e faz crescer de forma vertical na comunhão com Deus e na parte horizontal, que é abençoando outros, falando de Jesus para outras pessoas. Gostaria de mostrar para os irmãos as vantagens e privilégios de ser igreja. Né? A igreja
Por que é importante que eu entenda isso? Porque a igreja é a única instituição que tem a promessa de Jesus de não ser vencida por Satanás. Em segundo lugar, uma vantagem de ser igreja é porque a igreja não morre espiritualmente. Em terceiro lugar, porque Jesus prometeu dar vitória para a igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. E também a igreja é o corpo de Cristo. Isso é uma grande vantagem você ser igreja. A igreja é a noiva de Jesus. E também porque Jesus prometeu levar a igreja para o céu. João 14, 1 a 3. Jesus fala dessa bênção. Mas como é que eu posso cooperar com Deus no trabalho de evangelismo? Primeiramente, conhecendo a palavra. João 5,39. E 8, 31 e 32. Vivendo a palavra, segundo o Salmo 19, 7 a 11. Compartilhando a palavra, segundo Timóteo 2, 2. E sendo uma igreja viva, do Salmo 1, verso 3. Gostaria que vocês pensassem nisso. A igreja viva tem os privilégios de ser, de fato, a igreja, de ser um crente. Eu quero que, na verdade, os irmãos entendam que ser igreja é viver os privilégios, os resultados que Deus dá para cada um de nós. Digam comigo, todos, uma só voz. Sou transformado em nova criatura. Sou transformado em corpo de Cristo, que é a igreja. Sou transformado em discípulo. Sou transformado em súdito. Sou transformado em filho adotivo. Sou transformado em ministro de Deus. Sou transformado em ceifeiro. Sou transformado em embaixador de Cristo. Sou transformado em cooperador de Deus.